começar? Sim. Então vamos lá, né? Tá funcionando aí? Let's. O meu tá? O meu tá também, mas eu não fico com ele na orelha porque senão eu fico perdidaço. Só estética, só estética. É, só estética, pura estética. Por estética. Entendi. Pode começar? Pode. 3, 2, 1, gravando. Olá, olá! Estamos de volta aqui no nosso podcast Fã de Esportes. Mais um do seu programa semanal, seu programa favorito. Que voz de locutor de rádio você já tá ficando, hein? Você viu? Eu tô me transformando em locutor de rádio. É isso. Eu sou o Daniel Costa. Estamos aqui mais uma vez. Esse é o quê? O nono? O décimo episódio. O décimo já? episódio. O décimo episódio. Uau. Décimo episódio. Décimo já, episódio gente. com déficit de participantes, né? Mais uma vez, a gente aqui sofrendo com os nossos companheiros de grupo. Rapaziadinha, só Avisem um quando não for adendo e um aviso. Não só isso, mas fica esperto com as faltas aí, rapaziada. A Nakane tava falando lá hoje. Shades. Não só ela, mas o Paulo também falou. A Marcela tá aqui, ela sabe também, A porque Marcela ela aqui. falta horrores. A professora nem sabia quem ela era hoje. Hoje Pois foi um é. negócio meio maluco. Sério? Falei, nossa, pessoa... Não, é pior que ela não sabe de loucura, porque toda semana ela tava me vendo, conversa pra caramba comigo. Sensacional, acontece. sensacional. Mas, meu, ela tem muito aluno também, né? Às vezes bom, esquece. tudo bem. Tudo bem, hoje ela me chamou de Daniel Castro. Né? Ok. Caio Um Castro, parente Daniel do Caio Castro distante, é talvez? isso. Enfim, É, o Acredita, branco né? do olho o branco do olho parece olho bastante. Marcelo, e aí, tudo bem? Tirando as faltas? Tudo ótimo, as notas me confortaram um pouco, então tá Eu suave. queria poder dizer o mesmo. Que bom. Ah. Então tá tranquilo. Muito bom estar aqui no 10º episódio do Graças a Deus, gente. podcast. Tá rendendo. Rendeu horrores. Ninguém matou ninguém. É muito importante Não. falar Isso é sobre importante, isso. isso é importante. Isso é uma coisa que Eu a gente cheguei precisa- perto, isso mas a gente não precisa- Não, matei. chegamos perto de te matar, Jaime. Olha, Eu ia gastar meu réu minha primário. reputação, gente. Eu ia gastar meu réu primário Mas- sempre. Mas fofo. deu tudo muito certo Graças e a estamos Deus. aqui. Vamos até, sei lá. Vamos até... Na edição 1000, o Jaime vai promover uma festa. Nossa senhora, na edição 1000, meu filho, eu já tô louco já com Não, vocês. na edição 1000, eu acho que a gente nem vai estar vivo. Ô, Não, louco. 1000 Brincadeira. vai. Se a gente ficar uns 10 anos aí, a gente chega na edição dá pra 1000. É chegar. verdade, é verdade. E a Mas é gente tá isso. aqui com o Jaime também, o nosso Participação produtor. especial. E aí, Jaime, Olá, como é que você tá? gente. Eu tô muito bem, assim, eu cheguei muito tarde pra aula, eu falei, nem vou entrar na aula, acho que 9h40, eu falei, não vai dar pra entrar na aula. Aí eu fiquei aqui ouvindo música, ouvindo Mas Taylor. se te... Jaime, você vai ficar acelerando a gente hoje? Oi? Não, porque ele não tá lá na mesa. Não, né? porque eu não tô verdade. sabendo do tempo. Eu vou ter Glória! mas eu vou ter que controlar pelo Deus meu é celular. Então, se te conforta, Jaime, você podia ter entrado. Teve uma rapaziadinha lá que chegou, era o quê? 10h30 na sala? Eu cheguei 9 horas. Não, teve uma rapaziada que saiu pro intervalo e não voltou. Aí voltou só na Exato. hora da chamada. Acontece, né, gente? É uma crítica aqui que eu deixo pro sistema da faculdade. Queria que a escola Toda fosse faculdade é assim, gente. É, Acontece. Isso que a galera ué. nem vai pro bar, né? Se a galera fosse pro Meu, bar, ela aqui- entendeu horrores. Gente, Eu vou pro bar. não, eu fico muito triste porque eu tô desde o começo do ano aqui com vocês e eu nunca fui pro bar com vocês. A gente Sério? nunca tomou uma breja. É verdade, a gente precisa marcar uma Você- breja aí, hein, rapaz. Olha, eu sempre vou com a Nunca Gabi pra joguei Jaú. truco com vocês, a gente já cara. jogou truco uma vez na sala. Eu aprendi a jogar truco na FMU, saudade daquele pessoal, que foi a melhor coisa que eu fiz, foi aprender a jogar truco. É realmente muito Era legal. legal. Não, a melhor coisa que a FMU me trouxe foi eu ser As aulas do Paulo. comunista que eu sou hoje. Obrigado, Paulo. Paulo, te Você é amamos. incrível. Você é incrível. Gente, Nosso olha, o professor de Daniel, ele é filosofia. muito polêmico, Não, né, mas gente? o Paulo A é gente sabe. maravilhoso. Você tinha que ter aulas com o Paulo. Ah, o Paulo Que era pessoa. zica. Paulo. O Paulo era zica. Vou conhecer E o Paulo temos um dia. o Paulo Massini também. Que é um o ícone, Paulo, eu amo. Acho que quando eu tiver um professor chamado Paulo, eu vou falar, é bom. Eu acho que não é uma pessoa que se chame Paulo e não seja uma boa pessoa. Se Há tiverem, controvérsias. me mostrem. Não conheço, Eu desculpa. não conheço. Mas enfim, A vamos... Marcela já pegou o celular, já. Não, só É. peguei pra ver a hora aqui. e tudo mais, vamos pro que interessa, Vamos. que é o que... Mas Quais a gente são vai os marcar esse temas truco breja de aí, hoje? hein? Nossa, Vamos. adorei, adorei. Eu Mas- queria mandar um abraço pro meu amigo Leonardo Constantino, lá de Ribeirão Pires. Ele ouve o podcast? Ele escuta de vez em quando Ah. e Manda ele ele é se jornalista inscrever. também. E eu queria dizer que a gente tá invicto desde dezembro do ano passado no truco. A gente não perde. Ô, louco, É. vai ser meu pato.
Tá bom. Certeza. Colocar o zap na testa e falar, e aí? Ah, que isso. Maravilhoso. As pessoas estão falando ali com o Jaime através do nosso Ai, vidrinho. gente, I'm famous, girls. Ele é É que ele é famoso. Ele é famoso. O Bruno tá ali olhando pra gente também e ele queria se livrar de Eu todas gosto as do pessoas da julgamento. faculdade. Eu nem ligo mais, sabia, O gente? Bruno, Eu já comecei olha a lá. acostumar, já. O Jaime, eu vou falar como está o Jaime hoje, que ele tá por elegância. Uma camisa dos Beatles, um boné muito elegante, Olha lá, com ela umas está batendo no vidro. flores, preto. Eu gostei desse boné. Thank you so much. Esse boné, gente, é de uma pessoa aí que ficou pra mim. Crush. Só direi- É do crush Ficou dele. pra mim, Esqueceu. entendeu? É E do a minha, crush, minha certeza. camiseta dos Beatles, Esqueceu. gente. Eu adorava os Beatles numa certa época da minha vida. Nossa, que velho. Que velho. Não, tipo, quando eu tinha uns 16 anos eu adorava ver Beatles. E agora eu nem tô ouvindo mais. Só tô ouvindo Taylor Swift, é isso. A minha mãe colocava Beatles pra eu escutar na barriga do meu... Peraí, vamos pausar um pouquinho. Calma aí que a menina quer vir falar aqui com a gente. 3, eu não 2, sei o 1, que ela- pá! Gente, o que Participação ela quer especial. falar? Ela quer o quer controle só do ar. o controle. Eu achei que era algo mais, nossa. eu amo uma faculdade. As Eu pessoas amo uma entram assim na faculdade. gravação de um podcast, pegam Pois o controle é, do né? ar e simplesmente vão embora. Maravilhoso. Bagunça esse lugar mesmo. Bagunça. Agora bagunça. foco aqui. Foca, vai. Bora começar Então, dos assuntos. Vambora. vamos começar? A gente já vai começar com um assunto completamente importante. É um assunto que tomou conta dos noticiários brasileiros. Pasmem, não é o VAR, nem a arbitragem, né? Que loucura. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Que tem que ser É muito debatida. boa, mas Não assim, deveria, né? Não deveria. Isso, mas é E importante ressaltar. a gente vai falar um pouco sobre o racismo no futebol brasileiro, que nesse final de semana Bahia e Fluminense se enfrentaram. Os dois únicos times que têm treinadores negros no Brasil, que é o Roger Machado, o técnico do Bahia, e o Marcão? que foi efetivado agora no nosso querido Fluminense. E o Roger Machado, ele fez uma fala durante a entrevista coletiva que bateu, chocou bastante. Ele deu uma aula de história e sobre racismo, e a gente precisa parar um pouco de pensar que o racismo não existe, porque ele existe sim, ele existe em todos os âmbitos da sociedade brasileira, e ele existe no futebol também. Infelizmente. Infelizmente. Eu tenho uns dados aqui do... Vale ressaltar, Dani, que ele fez ele deu essa resposta porque o Observatório Racista, né? Era o que eu ia falar. Da página, eles deram camisetas pra eles pra falar sobre eles dois, que são os únicos técnicos negros da Série A. Exatamente. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que computa casos de racismo no futebol brasileiro, os dois, o Marcão e o Roger Machado, estavam usando camisetas desse observatório, e eles trazem um dado muito interessante sobre casos de racismo registrados. A gente sabe que os registrados, eles já são muitos, né? Mas há muitos casos mascarados de racismo, né? Que a gente acaba maioria, não vendo. Mas eu acho que esse número poderia ser maior. Mas, felizmente, Meu Deus, Meu what Deus. happened Que here? isso? alguém falou aqui com a gente, eu não entendi. Tudo bem, eu vou falar mais baixo. Então, em 2014... Gente. Não, peraí. Gente, O que tá isso? acontecendo, O que tá acontecendo, gente? velho? Peraí. Não. Calma aí que a gente vai dar uma enrolada, daqui a pouco a gente volta pros dados. Eu não sei o que tá acontecendo. A porta tá aberta. É isso, rapaziada. O tempo tá estranho hoje, né, Marcelo? Tá. Tá um dia meio cinza, né? O dia tá muito cinza. É Outubro verdade. é um mês meio cinza. Outubro, é verdade. Outubro, E agosto. era pra estarmos no horário de verão. Estou bem triste que separaram. Eu gostei, a única coisa que eu gostei do governo louco. Bolsonaro até agora. Enfim, voltando. Eu conversei Jaime, com a menina você gostou e... do horário de verão? Que o A gente Bolsonaro não te deu o consegue horário de ficar na verão? pauta. Eu não sei, na verdade, gente. Você gostava do horário de verão? Eu gostava, porque dava tipo Então, o Bolsonaro break, tirou. assim. Você gostou que ele tirou? Não gostei, porque Então, eu gostava só o de Daniel ficar mais Eu gostei, cedo. mano. Eu não Nossa. gostava. Tá porque bom, era... foca nos Então, números que você já me voltando. estressou. Então vamos Voltando. lá. Nossa, gente, tá muito perdido esse negócio, Não, né? a gente Fala vai voltar, sério. a gente vai voltar aqui. A gente tava falando sobre o Observatório de Discriminação no Futebol e a gente tava falando sobre os casos de racismo. Eles computam o número de casos por ano no futebol brasileiro. Como é que é? Dá o arroba pras pessoas seguirem. No Twitter, @obracialfut.
Arrasou, vou seguir lá no meu Twitter, sigam vocês também, gente. É isso mesmo. Não, é OB Racial Futebol. É @ isso. OB Racial Futebol. Sigam no Twitter. Eles têm dados desde 2014, né? Em 2014 foram 20 casos, em 2015 35 casos, em 2016 25 casos, em 2017 43 casos, em 2018 44 casos e em 2019, que o ano não acabou ainda, já são 36 casos. Uou. São números completamente alarmantes e as pessoas ainda continuam batendo na tecla de que o racismo não existe. Mas aí esses números estão aí pra mostrar Pois é. que existe, né? Tem um vídeo que vou recomendar pra vocês, que é um vídeo do Emicida em um ex-árbitro e atual comentarista esportivo da RBS, Márcio Chagas da Silva. Então, aí ele fala sobre racismo no Papo com Emicida lá no canal da GNT. Gente, é bem legal, vale a pena assistir. Tem quase de 20 minutos, é bem bacana. Falando em Emicida também, vale ressaltar o que a Santos TV fez, que foi uma série com 4 episódios falando também sobre os negros na história do Santos, o quanto eles foram importantes. Que legal. Pelé, Robinho, Neymar e o Rodrigo, que saiu recentemente, além dos outros, né, dos mais antigos, da década de 70, 50. Então foi bem legal o Emicida falando sobre isso, depois o Mano Brown também falou, eles foram numa comunidade da Praia Grande entregar camisetas do Santos para crianças da comunidade. Uma mulher negra também, que eu não me recordo o nome, teve a participação no vídeo, ela falou muito bem. Então é bem legal o que vem fazendo os clubes em prol dos negros para acabar com o racismo no futebol. Já deveria ter acabado faz muitos anos. Sim, eu acho que a galera tá começando a despertar mais agora sobre essas questões em relação a direitos humanos, porque é uma coisa que é muito difícil ser tratada, né? E não era muito comum pessoas falarem sobre isso, até porque não tinha muitas pessoas negras em meios de televisão, de rádio, de comunicação. Agora estão entrando mais pessoas, mesmo assim tem uma forte repressão contra, mas agora a gente vai falar mais sobre esse tipo de coisa, é o que eu acredito. Então, tem uma fala do Roger Machado que ela representa muito bem sobre como o racismo estrutural tá na nossa sociedade. Né? Ele tá na nossa sociedade. Ele fala aqui, abre aspas pra ele, né? Não devia ter uma repercussão grande 2 treinadores negros se enfrentando na área técnica. Pra mim, tá aí a prova que existe o preconceito. Sim, exato. Porque é uma coisa... Deveria ser normal. Porque quando tem disputa entre o Rogério Ceni e o Cuca, ninguém fala nada. Nossa, 2 brancos se enfrentando. Porque... é o normal, entre quando aspas, você vê que né? existe, sim, o racismo. Outra fala muito boa do Roger foi quando ele fala que ele não se sente vítima. Ele fica triste... Quando ele vai num restaurante, ele é o único negro. Quando na faculdade que ele se formou, ele era o único negro. Quando ele vai a outros lugares de maior poder aquisitivo, ele é o único negro. Então ele vê que ali as pessoas julgam que não seria o espaço dele. Mas Sim, exatamente. Tem 2 coisas que eu queria falar sobre isso, que eu assisti a série como é que chama? A do O.J. Simpson, como é que chama? Vocês assistiram? American Crime Story. É um caso muito famoso então, nos Estados Unidos. Aí, o O.J. Simpson, ele, por mais que ele seja, enfim, uma pessoa não muito legal, mas ele era a única pessoa negra em todos os meios, assim. Ele era a única pessoa negra no restaurante. E é muito complicado isso. Tem também Green Book, que trouxe essa história. Ganhou o Oscar de melhor filme esse ano. Sim, é bem legal. E qual outra coisa que eu ia falar também? E eu, por exemplo, posso falar por mim mesmo. Eu trabalho num lugar meio chiquezinho, numa feira de móveis. Aí, quando, por exemplo, eu almoço lá. Gente, o almoço lá é muito caro. É tipo R$50. Aí tá, eu vou lá comer. Gente, eu sou a única pessoa negra. As outras pessoas negras que tem são ou a segurança, ou a pessoa que tá servindo. Assim, as pessoas negras que tá lá pra comer mesmo, não tem. Não tem pessoa negra. E eu tô lá comendo só porque eu ganhei um voucher. Também não é nem porque eu tenho dinheiro. Mas assim, a acessibilidade é muito, muito complicada. Eu fico contente quando eu olho nossa... Contente não, deveria ser algo mais normal. Só que é bom você enxergar hoje, quando você olha na nossa sala e tem essa diversidade. É verdade, tem nossa sala tem bastante mesmo. É muito legal quando você vê que tem muitas mulheres Principalmente meninas negras, eu também acho. Então, tipo, ontem, quando o professor Massini passou o vídeo do Roger pra gente na sala, eu fiquei contente de olhar. Eu mais observei as pessoas ao meu redor do que vi o vídeo, porque eu já tinha visto. Mas o quanto elas
se sentiram representadas no vídeo. Porque ele fala sobre mulheres, ele também fala sobre homofobia, ele fala sobre o racismo, ele fala sobre diversas coisas. Então foi muito legal o que o Roger falou. E você vê que ele não é um cara que ele tá falando só pra estar na mídia. Sim, tá Ele é falando muito realmente. sincero. Ele foi bem sincero na fala dele. Foi 5 minutos de uma resposta e, tipo assim, que no final, todos que estavam lá deveriam ter aplaudido ele, porque foi uma coisa que ganhou os noticiários. Porque ele falou... Sabe quando você faz um desabafo? Sim. Vai saber desde quando ele queria falar aquilo, só que ninguém nunca chegou numa coletiva pra perguntar. É que é um assunto muito complicado também. E a gente tem... É porque é muito difícil falar sobre isso. Porque na Não coletiva... deveria. Mas, por exemplo, na coletiva é o lugar de falar sobre isso? Não Sim. teria que falar sobre esporte? Eu fico pensando meio que sobre ali isso. tá falando sobre o esporte também. São 2 técnicos né? no meio do esporte. O que deveria ser algo muito normal. Sim, é 2 verdade. técnicos negros ali. Então, é o lugar de fala dele. Porque ele quer inserir mais pessoas negras como técnicos, como bons jogadores, como tudo. E, às Sim. vezes, não tem. Porque não dão oportunidades. Entendeu? Tipo, julgam muitas pessoas pela cor da pele e isso é Exatamente. absurdo. É, Então, isso e vem todo sempre. lugar é lugar de fala, é lugar pra falar sobre isso. No esporte, aqui na faculdade, na sua academia, na rua. Palmas pra Marcela, gente. Palmas, Daniel. Palmas. Arrasou, Marcela. Obrigada, muito é isso, obrigada. Falou é tudo, isso. falou tudo. Lindíssima, falou tudo. Falou tudo. É um tema muito complicado, né? Eu acho que a gente devia É muito discutir um pouco mais difícil. sobre isso. Mesmo a gente não tendo muita propriedade pra falar, né? Porque a gente não é. Sim. Mas a gente precisa tratar isso de uma forma Mas séria. a gente tem que ensinar as pessoas, principalmente a nova geração. Eu tenho filho, então eu ensino pro meu filho. Eu ensino isso, a ele a respeitar as mulheres, respeitar os negros, os gays, as lésbicas, todo mundo, porque são pessoas. São Exatamente. pessoas comuns e, tipo, você... Na sociedade é muito fácil. Tem um menino chorando, vai virar menininha? Cara, para Pois é. com isso, para. Tipo, para. é o sentimento dele, deixa ele, entendeu? Gente, todo mundo chora. Acho que a gente tem que deixar as pessoas, eu acho, sabe? Deixa as Sim, pessoas. deixa. Você vai irritar pra quê, Gente, meu? Deixa eu a galera falo, ser feliz. minha mãe não ouve podcast mesmo, então ela não vai nem ouvir isso. Só que eu me irrito, né, às vezes, quando minha mãe, ela fala que eu tenho a mente muito aberta e, tipo... você tem a mente aberta, você não liga de ver 2 homens se beijando, as mulheres... mãe, eu prefiro eles se beijando do que 2 se matando. Também acho, Cara, é isso. deixa eles. Tipo, esses dias meu irmão menor tava... Ele foi pintar o peão dele... E ele pegou um esmalte meu só pra marcar o nome dele. Sim. Esmalte rosa, né? Aí não lembro o que ele falou, não lembro muito bem. Aí ele falou assim... meu peão vai virar menininha. Eu falei, só por causa do esmalte rosa? Que isso, Marcela não vai é virar demais, menininha. gente. Aí minha mãe, vai sim. Eu falei, não vai, o esmalte não determina se você é menininha ou menininha. Se o menino quiser pintar unha, deixa ele pintar. Ponto. Também acho. Gente, isso aí. Já aconteceu comigo isso também, com meu tênis rosa, meu boné rosa. Cara, eu fico Minha irmã vive falando pra revoltada. mim. Comigo eu não vou nem falar, né? Gente, são coisas que... E assim, eu não vou falar que eu era preconceituosa antes. Só que eu cresci, tipo, na minha família, todo mundo evangélico e tudo mais. Eu sou, só que... Entendo, eu Eu entendo sou. isso. Só que eu... Cara, eu abri a cabeça pra todo mundo. Eu falo, gente, pra que eu vou julgar a pessoa pelo que ela tá fazendo? Mas é tipo assim, é uma desconstrução todo dia. Porque, gente, antes eu era super racista, homofóbico. Mas depois que a gente... Porque eu acho que é uma questão de aceitação isso. A pessoa tem que aceitar, gente. Porque o que resta pra pessoa, se ela não for hétero, gay, qualquer coisa, ela resta aceitar que as diferenças estão aí e precisam ser respeitadas. Entendeu? Sim. Quem não aceita isso vai ficar batendo uma tecla que, sei lá, já Gente, tá eu gasta, acho, já sabe, cansou. Você vai ficar prendendo seu filho lá. Não mexe nisso que é rosa. Não faz isso que é coisa de menina. Mano, amanhã se ele crescer e quiser virar gay, ele vai virar. Não é porque você falou que não vai fazer as coisas que ele não vai. E eu acho muito pior. Deixa a pessoa descobrir, cara, tudo. Deixa... Também acho. Sabe, quer usar uma camisa rosa? Cara, você não vai ser menos homem por isso. É verdade. Obrigado por esse momento, Marcela. Obrigado por isso. Daniel, o momento dele, o boné rosa Ué, dele ele tem um agradece. boné rosa. Eu tenho um boné rosa e um tênis rosa. Cara, É isso. eu uso roupa... Eu tô de blusa azul. Sou menino por isso? Não. Mas também, muitas vezes, eu já Saco, né, ouvi, muitas vezes, de próprios familiares, quando eu comecei pra jogo é coisa de homem, o que você tá Ai, fazendo que com um monte de saco. homem? Aí hoje, quando eu tô trabalhando com isso, eu falo, coisa de homem mesmo, né? Ó, super gente, a Marcela aqui representando as meninas, entendeu? Mas é uma coisa que é muito difícil. As meninas no esporte também é bem complicado. Porque teve a palestra, não, o curso de videomaker, vocês sabem. Aí tem 2 caras, o Arnaldo e o outro que eu esqueci o nome. E tinha uma menina que veio também ajudar na palestra e tal. Na palestra não, no curso.
Aí ela falou assim que ela foi durante muito tempo a única menina trabalhando em tudo. Ela trabalhou já no Palmeiras, trabalhou no Corinthians, no Flamengo, acho que se não me engano ela já trabalhou também. E ela foi a única menina sempre. Ela não... Gente, eu falo, meu... Aí... Teve uma fala do Arnaldo que ele foi até meio... Que ele falou assim, teve o concurso aqui na FAM que ia levar 2 jogadores, dois alunos lá pro CT do Palmeiras pra conhecer e tal. Aí foram duas meninas, com meio assim, os meninos não representaram e tal. Aí depois eu acho que ele pensou e daí eu falei, não, mas eu acho muito legal mas as meninas irem. Aí ele parou, olhou assim e falou, eu também acho. Mas a pessoa nem pensa nisso, saca? Sim, é porque às vezes É uma construção mesmo. Sim, porque é muito enraizado ainda o machismo muito, no meio do futebol. Então, e assim, sou mulher e falo com muita propriedade. Eu tenho muito medo de errar qualquer coisa que eu falo, porque se eu errar, lá, não entende. Mas se um homem errar, não, ele confundiu. A mulher não entende, o homem confundiu. Aí você fala, mano... Você tem que representar mesmo, né? Você difícil. É horrível você, tipo assim, antes de você falar qualquer coisa, você ficar pesquisando. Você tem certeza do que você vai falar, mas tá pesquisando. Porque, não, eu não posso errar, não posso errar. Você acaba errando nisso. Com medo de não errar. Com medo de errar, você erra. Sim. Então, tipo, às vezes pra eu perguntar numa coletiva, cara, eu ainda tremo, ainda fico com a voz trêmula, porque eu tenho medo de perguntar besteira. Sim. Por mais que eu sei, tipo assim, mano, eu tenho certeza que ele fez. Só que pro técnico falar assim, você viu errado, é 2 tempos. Uhum. Então, tipo, você fica com medo. Pro seu chefe olhar pra sua cara e falar, nossa senhora. E pra todo mundo julgar, nossa, mulher, né? Os meus chefes eu nem falo tanto, porque graças a Deus são pessoas maravilhosas. que bom. E, tipo, eu exalto muito meus chefes, eles são demais. Que bom. Mas é mais o medo do técnico, do jogador. Porque não convive comigo no dia a dia. Uhum. Meu chefe convive, ele sabe que eu gosto, que eu entendo, que se eu não entendo eu vou atrás. O técnico não, tá me olhando lá, mas tipo, não sabe nem quem eu sou. Então, tipo, pra ele querer me dar um corte e falar que eu não vi ou não entendi, é 2 tempos. Então, dá muito medo, às vezes, de falar. Quem tá nesse meio, assim, tem que representar 2 vezes mais, né, gente? É horrível. Você tem que Sim. provar todos os dias o porquê Que você tá é competente. lá. Eu não preciso provar pra ninguém. Exatamente. Mas eu tenho. Exatamente. Tem que provar todos os dias. Eu acho que a gente devia ter ações mais diretas. Voltando sobre o racismo. Pode falar. A Porque- gente viajou aqui. Não, Marcelo. mas mas esse foi papo bom, é tipo, importante. Esse papo é legal. importante. Mas voltando ao racismo, eu acho que a gente precisa ter ações mais diretas sobre isso, sabe? Não só no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, né? Eu acho que aqui no Brasil as coisas são mais mascaradas, sabe? Totais. As coisas são mais mascaradas e, tipo assim, você acaba não se recordando de casos, tipo, fortes, assim, sabe? Que, tipo assim, que Não acontece... tô entendendo nesse nível de casos fortes. Como casos assim? fortes Eu não de, tipo entendi. assim, que te lembrem lembra um caso. Como assim? Você não consegue lembrar um caso que saiu na mídia e explodiu. Eu lembro Do quê? Só o do Santos e Manuel. Grêmio. Não, eu de lembro também racismo. do- Santos eu e lembro. Grêmio. zagueiro Manuel. O que eu quero dizer é o seguinte. É. Na Europa, isso é muito mais explícito. Isso é muito mais É porque explícito. lá é mais comum, parece, As pessoas, né? As tipo, pessoas xingam mesmo. Vira comum. Sim, Vira comum, entendi. sabe? Esses dias, num jogo Inter de Milão e Cagliari, pelo campeonato italiano, o Lukaku foi bater um pênalti e os torcedores fizeram gestos de macaco, imitaram o macaco pra ele e tal. E, tipo assim, aí o presidente do Cagliari, como presidente de uma instituição, como um cara importante ali dentro da comunidade, do time e, tipo, da sociedade ali, porque, Sim, querendo ou não, ele acaba entendi. sendo um cara conhecido. Sim. Em vez dele, tipo, falar, não, a gente repudia completamente esses atos, esses torcedores num como é que fala? Eles repudiam isso, E, tipo né? assim, ele, tipo, não fala isso, sabe? Ele, tipo, fala assim, eu não vi Passa um aquilo... pano. Eu não vi aquilo como um caso racista. Eu vi isso. Falou que era normal. Agora, nesse final de semana, também teve outro caso que foi completamente assustador. A Inglaterra foi jogar contra a Bulgária nas eliminatórias da Eurocopa pro ano que vem. E os torcedores búlgaros, alguns, né? Fizeram gestos nazistas e fizeram cânticos racistas para os jogadores. Nossa, isso pra mim é mais ingleses. chocante, gente. É, O nazismo, exatamente. a galera que apoia até hoje. Exatamente. Fico chocado. E, tipo,
Dá medo. Dá medo. E é isso que a gente falou. O presidente da Federação Búlgara de Futebol, ele simplesmente não falou nada. Ele ignorou. Não criticou, ele não ignorou. Aí o que aconteceu? O presidente do país chegou e falou que ele não aceitava, que ele repudiava completamente esses atos e pediu para que o presidente da federação se demitisse. Mas e foi isso que aconteceu. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa levar um pouco mais a sério isso, sabe? Tipo, a gente é muito mascarado, sabe? É muito mascarado. A gente só consegue, tipo... porque, tipo assim, o pessoal pensa assim, fala... isso não acontece. Porque alguém viu? Alguém viu? Só estoura quando alguém vê. É isso que eu tava querendo dizer. Entendi. Tipo, só estoura quando alguém vê. Eu lembro muito bem desse caso contra o Grêmio, que o cinegrafista gravou a menina chamando o cara de macaco. Sim, sim. E teve também em campo, lembra quando foi o Manuel, que ele jogava no Atlético Paranaense, que, se eu não me engano, foi o Danilo, ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras tá lá no ginásio. Que chamou ele de macaco. Tipo, no meio do jogo. No meio do jogo. Eu não sei o que eu faria. E, tipo, e assim, ele tem não que aconteceu seguir... nada. Não aconteceu nada. Nada. E Isso ele tem foi, que acho seguir 2009, o jogo. Isso 2010. que é o mais difícil, eu acho. E assim... não aconteceu tipo, nada demais, mas, mano, tem que ser punido um cara desse. No mínimo ser punido. É completamente revoltante. Se você for pesquisar na internet, pesquisa no YouTube, alguns vídeos de jogadores que ficam completamente revoltados, os caras saem do jogo, porque, tipo, a gente não consegue, a gente não sofre isso, a gente não consegue mensurar o quão difícil deve ser isso, sabe? Mas deve ser muito complicado, deve ser muito difícil. E a Ludmilla, a jogadora Ludmilla... Achei que era a Ludmilla. Não. É que a jogadora. Ela hoje joga no Atlético de Madrid. Olha, arrasou. E assim, ela esses dias postou um vídeo, ela indo no mercado. Ela usa o cabelo com trancinhas e tudo mais, ela é negra. Ela indo no mercado e ela filmando uns seguranças atrás dela. Gente, todo mundo é suscetível ao racismo. Vocês já ouviram falar da Oprah? Sim, sim. A Oprah tava numa loja da Chanel, acho que na Inglaterra, sei lá, não nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos a Oprah é tipo Conhecida. Deus. Aí ela tava numa loja da Chanel e uma vendedora veio falar com ela, tipo assim, desculpa, mas eu acho que você não tem condições financeiras de comprar aqui. A Oprah foi a primeira mulher negra norte-americana a ficar bilionária, gente. Então, todo mundo é suscetível ao racismo. Toda pessoa negra é suscetível ao racismo. Eu acho que, tipo assim, a gente deve ter ações mais sérias, punições mais sérias contra esse tipo de caso, sabe? Sim. A gente teve esse caso de... essa nova regra, né? Essa nova lei sobre a homofobia que nos vale esportes, também pro racismo que também. devia valer pro racismo mas também. Mas vale também. Gritos homofóbicos, de racismo, Mas sabia que eu acho que a gente tá indo lá? A gente tá conseguindo... Ainda é muito pouco. Mas sabe por que também ainda é muito pouco? Porque mas aos existe poucos, aquele... Não, mas existe aquele torcedor que fala assim... mas o clube quer lacrar. Pra quê? O clube nunca falou dos negros, pra que tá falando agora? Que lacração, que é isso? Cara, parem com isso, que é uma coisa absurda. Ninguém quer lacrar. Gente, são seres humanos. E vamos lutar. Eu falo até que vamos, porque eu defendo, eu compro brigas, eu falo mesmo, porque eu sou totalmente contra o racismo. Sim. E eu choro, eu fico triste quando eu vejo comentários assim, o clube quer lacrar, o clube quer dinheiro, fala coisas absurdas, sabe? Mistura até política, gente. Assim, primeira coisa, gente, falar sobre isso é um ato político, mas não partidário. Eu acho que isso que as pessoas confundem, sabe? A gente fala, tipo, homofobia não é legal, racismo não é legal. E acho que as pessoas confundem um pouco com partidos, com candidatos, com pessoas. E é muito além disso, entendeu? Não, mas o que não me surpreende tanto é que quando você vai ver o perfil das pessoas não, que falam, um tipo, perfil... que quer lacrar, que isso, que aquilo, que fala que tá na moda falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo. E tá mesmo na moda. Mas as pessoas que falam essas palavras exatamente votaram numa pessoa aí que eu não preciso nem citar, mas é quando você vê... Essa onda conservadorista que toma conta do nosso país aí. Mas eu acho muito que triste. Mas eu acho que tá indo, sabia? Porque, a gente tá tendo muito avanço, muito... Sim, começar a falar disso é uma coisa muito legal, Se você for ver do que era tempos atrás, já evoluiu bastante. A gente tem uma jornalista negra hoje no Jornal Nacional, saca? Que tá sendo criticada exato. também. Mas tá então, sendo criticada. Gente, é um absurdo. Ela vai ser criticada porque ela é a primeira. Mas pontuaram os erros dela
dela, erros pequenos, tipo, estavam pontuando. Você vê tanta jornalista grande aí, homens que erram e ninguém fala nada, e só porque a Maju estão falando. Mas então, ela Cara, pertence... é absurdo. Aí, Sônia Abrão, fica aí o recado. Viu? Ai, gente. Mano, Sônia Abrão, a pessoa que mais tem uma porcentagem gigante na morte da Eloá, quer falar do que pra quem? Pois é, Gente, fica Sônia aí, Abrão. Sônia Abrão, essa crítica aí pra você, hein? Ai, fala sério, gente. Mas eu acho que a gente tá avançando, obviamente. Porque, gente, mudanças não são de dia pra noite. As pessoas não vão parar de pensar de uma coisa do dia pra noite. Mas vocês não acham que a gente demorou bastante pra isso? Muito, nossa. Eu Que nem acho- diz o Roger gente. Machado, foram 25 gerações de famílias que sofrem disso. Meu, mas a gente Exato. acabou de sair da escravidão, né? A gente, 1800, Se você tinha for escravidão ver, ainda. não acabou. Acabamos. Não acabou. Tem muito tempo, já era pra... Que eu falo no ninguém caso, sofrer. o Tratado da Lei Áurea. Mas, amiga, por exemplo, eu escrevi até um texto bem legal quando eu fui fazer uma entrevista de estágio falando sobre escravidão no Brasil. Por que que tem cota racial? Por que essas coisas? Aí, gente, a gente parar pra pensar. As pessoas negras... Você é contra a cota? Oi, claro que não, gente. Ai, que susto. Nossa, nunca. Então, as pessoas negras nunca tiveram nada. Não. Elas sempre... Então, as pessoas brancas sempre tiveram acesso a oportunidades à educação, Privilégios. a casas, por exemplo, a comida. Gente, isso eram privilégios, assim, muito privilégios. Assim, não que hoje em dia não seja, mas isso... Casa, comida, educação eram privilégios, assim, absurdos antigamente. As pessoas negras nunca tiveram. Elas simplesmente saíram lá do racismo que elas sofriam e tiveram que começar... Elas começaram a morar onde? Nas margens da sociedade. Saíram da escravidão, né? Saindo da escravidão, elas começaram o quê? Socialmente, elas foram pra onde? Pras favelas, pra comunidades, porque era o que dava pra elas fazerem, sem dinheiro, sem E mesmo recursos. assim sofreu preconceitos. E sofrem, e mesmo assim. Então, gente, a cota é uma coisa, assim, tão pequena que se... Gente, cota é o mínimo que a gente espera, que pessoas negras esperam. E... Porque o que a gente já sofreu é muito maior do que E isso. quando vem uma pessoa branca que fala assim... Ah, não, gente, não dá. Ah, mas eu perdi meu espaço na faculdade por causa de cota. Mano, estuda. Estuda, porque Para, você teve para, oportunidade para. desde sempre, Sim, entendeu? Gente, eu fico revoltada com umas coisas. E assim, até do pré até a primeira série, estudava em escola particular. Sim. Depois eu fui pra escola pública, sempre estudei em escola pública. Só que eu nunca menosprezei alguém porque vai entrar numa faculdade por causa de cota. Não, cara, porque eu tive mais oportunidade. Sim, é o mínimo, sabe, a cota. Sabe, eu não tive tantas, Sim. venho de família humilde e tudo mais, mas tem gente que teve menos que eu. Sim. Então, E cara, outra? por que eu vou menosprezar a pessoa? Ai, E outra, você sabe Eu que não tenho quando você paciência. for numa entrevista de emprego, por exemplo, ou você for acessar o meio, ninguém vai te olhar meio estranho porque você é negro, entendeu? Porque você é uma menina branca. Então tem isso também, saca? É uma coisa construída ao longo do tempo. E é o mínimo, se as pessoas brancas deviam ficar felizes, gente, que se os negros quisessem vingança a não ser reparação, o negócio ia ser diferente. Eu também acho. Mas eu acho que aqui no Brasil as pessoas têm que falar disso, sabe? é porque as Agora pessoas a gente se tá começando a omitem. falar. no mundo, só que as pessoas aqui se omitem um pouco. Acho que antigamente tinha um certo receio. Tipo, se eu branca for falar alguma coisa, não, podem não gostar, então eu vou ficar quieta. Só que É hoje... complicado, muito Só que complicado. hoje a gente vê que a gente pode abraçar essa causa também. A gente pode Sim. abraçar junto. Todo mundo E tem que abraçar juntos todas somos as mais causas, fortes, né? cara. Por exemplo, não é porque eu sou homem que eu não vou abraçar a causa das meninas. Não é porque eu sou... Eu sou mulher e não abraço a causa dos homens, não, zoeira. Depende. Ah, não. Até porque homem Morte ao hétero pênis. branco não tem causa, né? Homem hétero branco não tem Ei, causa. ei. Não tem o que você tem que Não, lutar? Não, não julgo brincadeira. todos. Tipo É assim, zoeira, viu? o Daniel, por exemplo, ele é branco, ele é homem, só que ele pode morar numa comunidade também e ele sofre preconceito por isso. Sofre. É que preconceito é uma palavra pesada, mas ele sofre uma discriminação, assim. Discriminação. Boa. Não sei Olha, eu exatamente sou a palavra. menina, eu sou branca, só que eu moro em comunidade, é favela mesmo. Uhum. Muitas vezes o Uber vai me levar em casa. Nossa, mas aqui não é perigoso? Falo, moço, pode ir, nunca aconteceu nada. Eu fico revoltada. Olha, eu tô ótimo aqui, moço. Cara, é revoltante, porque estão te julgando pelo lugar que você mora. Sim, realmente, bem Então, complicado. tipo assim, não a aparência, tipo, de onde você mora, também julgam muito por isso, sabe? Sim. O jeito que você se veste, julgam. O jeito que você... se você tem um tênis não é muito bom, vão julgar. Se você Sim. usa uma roupa que não é da moda, vão te julgar. Então, o julgamento também, tipo... São absurdos. Sim. Por exemplo, quando eu mudei pra São Paulo, eu tive o seguinte pensamento. Se eu não for o melhor, se eu não for um cara bem vestido, se eu não for o cara que faz as coisas, se eu não for um cara que faz, tipo assim, que tá lá fazendo
eu não vou ter meu lugar pra nada, gente. Se eu não me vestir bem, se eu não me cuidar, eu não vou ter meu espaço pra nada, sabe? Se eu não tiver com uma roupa super legal, porque eu tenho que acessar esses meios. É horrível isso. E é complicado, realmente. Porque, mano, a gente é novo, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Quantos anos você tem? Tenho 25 já. E eu você? sou velho também. Quantos anos? Eu tenho 23. Gente, eu tenho 20, eu sou o mais novo. E o mais chato. Mas eu acho que a gente tá caminhando a passos... Sim, não sei se tão estamos. largos Eu assim, Eu mas... já fico... gente, eu fico feliz porque, assim... minha família, tipo... É bem humilde mesmo. Não tenho pai, é só minha mãe. E sou eu e tenho mais 4 irmãs. Minha mãe, tipo, cuida da gente. Sim. Moro com a minha mãe ainda. Tenho um filho. E tenho 25 anos. Tô no segundo ano da faculdade. E pra muitas pessoas, tipo, mãe solteira, mora em comunidade, não sei o que, não vai ser nada na vida. Tá então, na Fox, né? Aí, tipo, hoje, quando eu olho, tipo, o caminho que eu estou percorrendo, eu falo assim, mano, eu vou ser. Tipo, eu vou sair da faculdade com 27 anos, é meio velha. Só que eu tô lá, jamais. tipo, eu tô indo. Jamais. Nossa, se você sair da faculdade com 80 anos, eu ia falar, nossa, você não tá velha pra nada. Gente, as pessoas Mas não podem se complicado, as limitar. pessoas julgam por isso, sabe? Não liga pra Eu ouvi julgamentos muitos das julgamentos. pessoas. Tá grávida com 18 anos, não vai ser nada na vida. Gente, eu ouvi muitas coisas. Então, tipo assim, quando eu vejo onde eu estou hoje e onde eu quero chegar, eu falo, caramba, mano. E, gente, é isso, sabe? A gente só tem que... Se cada um percorresse, eu acho que buscando a sua felicidade na vida... Buscando felicidade, eu acho que as pessoas estão buscando mais felicidade. Porque eu acho que elas estão buscando, tipo... um status, sabe? Mais do que precisa. Não é que a gente precisa de status, a gente precisa só de acessar os meios, ter as pessoas, tratar as pessoas bem. É tão fácil viver, a gente Exato. complica horrores, né? É tão fácil você viver a sua própria vida aí, rapaziada. Fica a dica aí, tá ligado? Não fica isso. ligando pras outras pessoas, não, mano. Também Vive a deixa sua as vida, pessoas. entendeu? Gente, deixa eu falar. Não importa a cor da pele, não importa nada aí. E é isso. E é isso também, acho. É isso. Mandar um grande abraço. Um dia ele vai ouvir esse podcast pro Quem? Roger Machado. Um abraço. Um abraço, Gente, Roger se a gente, Machado. assim, ficar louco no Twitter e mandar DM no Instagram, eu acho que dá, hein? Dá o quê? Ele tá longe. Ele tá na Bahia. Do Bahia. Bora Bahia, Ué, minha porra. ele tem Instagram, não tem Twitter, não achei tem? que você queria trazer ele aqui. Não. É, Inviável, só mas a gente só pode mais mandar uma, pra ele. só pro mais uma programa. última coisa. Como eu disse anteriormente, a gente tem que brigar um pouco mais, sabe? A gente tem que ter ações mais efetivas contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo e contra todas essas mazelas aí, seja no âmbito esportivo, seja no âmbito social, seja em qualquer âmbito da sociedade. Já deu, a gente tá em 2019, a gente nem tinha que estar falando sobre esses assuntos aqui, porque isso é o mínimo, sabe? A gente tem que Verdade. respeitar as pessoas, não importa o que ela seja. Então, E o último aviso, só pra acabar mesmo aqui esse assunto, racismo inverso não existe. é verdade, isso, é verdade. Para de existe. falar que racismo inverso existe, para de falar que se te chamam de branquela você ficar triste, porque Que isso, preconceito. porque tudo isso você devia tomar um Tapa na cara. tapa na cara pra você Murro, aprender. Não tapa na cara, É um mas... pra você murro mesmo, aprender, vai velho. eu ficar acho 5 que dias no hospital. Um livro. Dá um livro pra essa menina É, ler, vai sabe? ler, Entender vai ler. alguma Mas se bem que as coisa. pessoas agora, a gente tá vivendo numa sociedade onde as pessoas começam a dizer eita, que a ditadura militar não foi tão Ai, assim. não, Então, gente. eu não consigo Gente. entender se as pessoas Ai, vão meu entender um Deus. pouco sobre história, né, Tem que rapaziada? entender um pouquinho. A gente Não tem que entender consegue. o básico, eu acho. O básico, o Aí, básico. Mas consegue. eu acho que as pessoas... Eu acho que um tapa na cara seria melhor. Não, eu acho o que um murro livro vai tá ficar bom. 50 dias no hospital. Aquele bem dado no nariz aqui, cara, deixa ele meio tortinho. Eu acho que um negócio é livro e louco. uma boa conversa, Um assim, livro na cara também, se for aquele bem grande, é ótimo de uma também. Barça. Enfim, a gente já falou. Gostei desse papo, muito interessante. Que as pessoas escutem um pouco a gente. Temos isso. audiência, temos uma audiência de 30 Ives. pessoas. O Ives. Ives, beijo, Ives. Enfim, agora a gente vai pro nossos quadrinhos do dia. Mas a gente vai rápido agora, viu, Marcela? Let's do this. Rápido. Gente, pera, eu nem pensei no bola cheia, bola murcha. É Eu isso também que não eu ia pensei, falar, né? não, mano. Meu Gente, Deus. eu tenho uma Tá bom, já pergunta pra tenho bola fazer. cheia. É uma pergunta que eu tenho pra fazer. Teve um jogador do Corinthians que ele foi assaltado? Não, bateu o carro. ele Bateu o carro, né? Já sei minha bola cheia e minha bola isso. murcha. Eu já pronto. sei também. Pode falar o seu aí, vai. Minha bola cheia é o Roger Machado. Ah! Foi bem agora. Eu vou Foi deixar boa. também. Vou deixar isso também. Mas não tem... Velho, merece todas as bolas cheias. Também vou deixar o meu bola Então, cheia. Vou deixar meu bola cheio pro Roger Machado, mas eu vou colocar mais um na minha lista. Foi recente isso do Roger Machado? Domingo. Sábado. Nossa, Sábado. entendi. Domingo, não sei.
Foi um desses 2 Sábado. dias aí. Devia ter Vamos ficado deixar com ontem na sábado. aula, né? Vamos fechar com sábado. Então, eu também devia. Fui embora mais Eu cedo. fui embora também. Eu vou colocar mais um adendo rapidinho, que é o Cristiano Ronaldo, chegou ao seu gol número 700, né? 700 da carreira. Uou. É o único ser humano vivo aí que chegou nesse... Palmas Não, pro o Cristiano único ser Ronaldo. humano vivo não, o único jogador em atualidade que chegou a esses números, hein? O Túlio porque Maravilha precisa parar o de Pelé mentir. não chegou a 1000 gols? Chegou a 1.200 e alguma coisa. Então, eu Ah, ia então eu falar. vou... Peraí, outra bola cheia aqui, ó. Messi ganhou a 6ª chuteira de ouro hoje. É verdade. No Nossa, dia você dessa pôs gravação tudo desse podcast, que a gente tá gravando no dia Dia 13? 16 de outubro Nossa, o tempo tá de passando tão rápido. 2019, há 15 anos atrás, um Messi. jovem garoto entrava em campo no lugar do Deco. Olha, arrasou. E era Lionel A Marcela Messi. ficou levemente Eu choro. emocionada, Era o Lionel gente. Messi. Eu choro. É isso. Parabéns ao Messi aí também, ganhou sua Lindíssimo. sexta. Lindíssimo, E a arrasou. bola de ouro roubada dele. Enfim. Oh, vamos Brincadeira. Shades. Vamos pra bola murcha rápido? Marcela, sua Vai. bola murcha aí, Ah, o vai. Fábio Carilli. Vencendo minha Boa. bola murcha aí há muito Boa. tempo. Quem é ele, o que ele Ele fez? é técnico do Corinthians Sim. e ele tá péssimo. Por quê? Tá porque péssimo. o time não joga bola. O time não joga bola. Ele é técnico do quê? Do Corinthians. Do Corinthians. É. Ah, entendi. Tipo assim, tem 11 jogadores em campos, tem, tipo, 4 na defesa, 3 no meio e 3 no ataque. Sim. Normalmente, todos dele ficam na defesa só, esquece do ataque, entendeu? o cara- Ah, entendi. O time coloca- não desenvolve. O cara Entendi. coloca o time pra marcar atrás da linha do meio campo, com o jogo Isso. 0x0 no primeiro tempo. Carilli, quantos dias falta pro seu contrato acabar, Sabe o que cara? eu gosto de futebol, gente? É que, tipo assim, todo torcedor tem uma resposta exata que, tipo assim, mágica. Não vai fazer isso. Se eles fizessem isso dessa maneira, ia dar certo. mas daria. Mas é... Não. Não, mas... É porque... É que todo Não. jogador tem a sua tática. Eu É acho porque, isso tipo incrível do assim, futebol. o que não me desce no futebol é o seguinte. O jogador de futebol tem muita regalia. Jogador de futebol ganha muito Sim. bem. Jogador de futebol mora em casão. Jogador de futebol Carrão. tem carrão aí. Os filhos Tem, com o tem iPhone tudo, mano, tem tudo do bom e do melhor. melhor. Aí o cara... Mas eu não vou fazer essa crítica diretamente ao jogador de futebol. É também, mas... O Carilli, ele tem culpa desse time porque ele, na entrevista coletiva dele depois do jogo contra o São Paulo, no domingo, ele colocou a culpa nos jogadores. Carilli, você treina esses caras 3 vezes por dia, velho. Cara, ele, Em você que 3 tá ouvindo períodos, isso. mano. Em 3 períodos, como é que você não faz um time jogar bola, irmão? Não adianta você ficar criticando peça, falando que a diretoria não trouxe E quem isso você ele pediu. perde o elenco, mais do que Pelo amor já de perdeu. Deus, pelo amor de Deus, eu sou um cara que eu sempre fui contra essa paradinha de demite porque não tá Mas ganhando, já deu, já, demite. né? Mas eu acho assim, o Carilli, a gente é muito grato ao Carilli, o Carilli fez muita coisa pelo Corinthians aí, graças a Deus. Ele entrou no time em 2017 completamente contestado, foi campeão paulista em 2017 e brasileiro, ganhou um tricampeonato paulista com o Corinthians. Ele fez um bom trabalho, só que a partir do momento que o time não está fazendo mais o mínimo, que é jogar bola Tchau. e correr, o time não mostra uma evolução há muito tempo, que nem ele falou o quê? Que o Corinthians jogou 65 jogos e quantos bons? Ele falou? Sei lá. Eu não vi essa Eu briga. não sei, é porque eu não não sei se ele assisto. falou 10 bons ou 10 ruins. O Corinthians, ele falou que acho que o Corinthians fez 10 jogos bons no ano. Cadê? E ele Não tem, o Corinthians joga Não tem, mal. não tem posição de brasileirão, essas coisas, não, Não, tem? Qual tá posição bem, o Corinthians tá? tá lá em cima, só que assim, é quando você vê... É um pacto que com o demônio que o Corinthians tem. Ou você vê que o campeonato não tá muito legal, porque, sério, um time como o Corinthians É tá lá em cima inadmissível. é inadmissível. É inadmissível. Eu Sério? critico o nível técnico do Campeonato Brasileiro por isso. É, o porque nível técnico tá... o Corinthians, pífio. com esse time ridículo, Ele tá vai lá em ficar lá quarto na lugar. zona. Na Tá em zona quarto de lugar. rebaixamento. E tem time que tá jogando melhor que o Corinthians aí agora, que tá atrás do Corinthians. Tudo bem, começou péssimo. Tipo, um exemplo agora. Goiás, que o Corinthians joga contra o Goiás nessa quarta-feira. O Goiás joga muito mais bola que o Corinthians e tá Sim. em 10º. Então. E tá em 10º. O Atlético Paranaense também joga muito mais bola que o Corinthians. Tá em 8º. Entendi. E o Corinthians sofre aí. Nossa senhora. Dani, e o seu bola murcha? O meu bola murcha vai Ele pra esse foi esse puto aí desabafo. também. E vai pra outro puto Ô, também. Daniel, Que é o meu amor. O Desculpa, palavrão, eu falei chuchu. palavrão aqui já na semana passada. Vai pro Tite também. Ô, Tite. Ô, Tite! Ô, Tite, se você pelo quiser. amor de Deus, Que ele Tite. fez, né? Não, ô, Sim. Tite, se você quiser sair da seleção e voltar pro Corinthians, eu te aceito de E se ele volta, tá? voltar e der uma carilada também? Eu acho que não. O Corinthians, o Tite, ele tem Calma. aquela identidade. O torcedor aceita o Tite de volta. O Ai, torcedor quer o Jesus Tite de Cristo. volta. Tá mas bom, eu- aí ele rebaixa o Corinthians e aí? O Felipão rebaixou o Palmeiras Sim, também. por isso que eu não gosto dele. Ah, mas Então, o Felipão voltou aí. Gente, são coisas que acontecem Continuo não também, gostando. O né? Felipão voltou aí, ganhou mais algumas coisinhas. Continuo Aí tá não bom gostando. demais. Eu tô começando a gostar de futebol, sabia? Eu acho que vou virar palmeirense.
Eu acho que eu vou virar palmeirense, sabe por quê? Vamos, eu te levo no Allianz. Não, sabe por que eu quero virar... Não que eu vou virar palmeirense, mas eu fiz o curso de videomaker. Gente, daí eles trabalham diretamente com esporte, né? Produzem conteúdo pro Palmeiras. Aí eles falaram assim... Meu, eu não sou palmeirense, o cara falou assim, não, eu não sou palmeirense. Mas quando o Palmeiras perde, eu fico super triste. Eu não consigo subir o vídeo, daí acaba que eu torço pro Palmeiras meio que... profissionalmente. Paralelamente, assim. Pois é. Nossa, eu acho Gente, que eu falo, seria às legal, vezes saca? eu torço, tipo, pra um time X, porque eu falo assim, meu, eu preciso que esse time ganhe pra eu conseguir convidado pra essa semana. Então você acaba torcendo um pouco pro time. Sim. Torcendo muito, cara. Tipo, faz o gol, fala, caramba, tá quem fez, é o gol aí, vou ganhar. Porque faz parte da... Faz parte, também Faz acho. parte. E eu tô começando a gostar de futebol. Assim, não É um que eu vou mundo- assistir uma não, partida. mas é... Mas pode ser que um dia eu consiga, assim, assistir, mas gostando, é gostoso, saca? é legal. Sim. Eu falo com experiência, o futebol me livrou aí de muitas coisas, tipo, Sim. de um início de depressão, porque eu não sabia o que fazer da vida, eu via o Palmeiras para aliviar a alma. Espairecer. É isso, eu deu também certo. acho. Eu E é respiro- isso que é o futebol também, né, gente? É um entretenimento incrível. Eu amo futebol por causa disso. Eu respiro... Eu amo futebol, olha, gente, eu tô nesse nível já. Eu respiro futebol Eu desde os também. meus 4 anos de idade, quando eu entrei na escolinha no Paraná Clube, lá em Ribeirão Pires. Saudades. Paraná Enfim, Club. Enfim, vamos... Marcelo, Eu já a gente... fiz futebol também, Oi. gente, já te falei. Lá né? no Cruzeiro Futebol Clube? Não, foi no Cruzeiro Futebol Clube. Cruzeiro Futebol Clube, um Eu fazia grande... futebol lá. Gente, eu era o último a ser escolhido, eu levava bolada. Eu sempre me colocava no gol, porque gol geralmente fica quem não sabe jogar. Ah, que isso, Aí você deixa joga na lá. linha e joga no gol. Ah, então Eu sou fica uma goleiro e você dica aí, joga na linha. Daniel. Aí fica aí, rapaziada. Fica uma Mas dica eu aí, virei porque você goleiro, tá no gol, então. eu virei goleiro porque eu sou retardado mesmo. Eu jogava na linha, eu jogava bem até. Mas você é Eu fui- baixinho. Mas no salão não precisa de tanto, né? Mas, pasme, eu já peguei um pênalti no campo. Caraca, Já o pegou um cara pênalti bateu no mal, campo. aposto. O cara bateu mal, ele bateu mal, ele bateu mal. Fui eu, uma pessoa Ele como bateu eu, mal. joguei batendo. Mas então, é uma história que pouca gente sabe, mas isso é verdade, viu? Tem um jornal lá no Grande ABC chamado Diário do Grande ABC. Ah, E o Paraná Clube era uma escolinha, né? Tipo aquelas do Corinthians e tal. Chute inicial. Chute inicial. Aí a gente jogava uma Copa chamada Copa de Arinha. areia? Diarinho. Copa de Arinha. Arinha, entendi. Copa de Arinha. Aí jogava contra várias escolinhas, assim, alguns clubes e tal. E eu era artilheiro da minha categoria. Eu fui capa do caderno de Arinho que tinha. Caramba, você fui tem capa. esse jornal guardado? Não tem, minha mãe perdeu o jornal. Caramba, mano. Eu fui capa. Aí eu decidi ir pro gol. Foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Caraca, velho. Cuidado, Cristiano Ronaldo, talvez você Pois saia é. e perca a sua Pois posição. é, se eu Daniel tá tivesse aí, ó, chegando. se eu tivesse escutado meu pai, que Você sempre... poderia estar nas alturas. Se eu tivesse escutado meu pai, que sempre incentivou minha carreira e eu nunca quis ir atrás, Tá ficava vendo, né? contente em jogar lá no Ribeirão Pires Futebol Clube, naquela subida desgraçada. Nossa, meu time era muito Mano, ele ruim, tá mano. muito pistola, Ele é cara. muito- Meu time era muito ruim. 100%. Nossa, o meu sub-15... Ai, meu Deus, eu vou parar de falar disso. Dani, vamos agora falar a última coisinha aí do nosso podcast, falar um pouco do Brasileirão? Vamos falar do Posso Brasileirão fazer aí. uma pergunta pra você rapidamente? Tô meio Até posto de duas. apresentador aqui, ó, Pode agora. fazer, Até fica à duas. vontade, fica à vontade. É muito difícil as pessoas fazerem pergunta pra mim. Essa é a primeira vez, pá, em 10 episódios de podcast. Ó. Ah, até parece, eu sou. ô. Não, mas é verdade, ninguém nunca me perguntou nada. Ai, coitado, eu tô me sentindo fale. triste agora. Fale sobre Tô me sentimentos. sen- Não, agora eu tô me sentindo triste. vai, Como que pode tá com a perguntar. Gabi? Ih! Pode perguntar. Como tá com a Gabi? Tá tudo bem. Ó. Tá tudo bem. certo. Ontem ele foi embora mais cedo pra ficar com a Gabi, porque Tá o certo. quê? A gente Tá foi ter um date. certíssimo. Ah, Foi- que onde bonitinho. vocês foram? Nossa, que Isso é curiosidade. confidencial, né? Hum. A gente só foi Ué, não almoçar queria ali. que perguntasse, A ué. gente só foi almoçar ali embaixo. Ah, Ali entendi. embaixo. Tá, Ali ok. embaixo. Nem vou falar o que tem ali Eu, embaixo. não vou nem, eu também não vou nem falar. Continua. Quem aguenta isso? É que eu não sei o que tem ali embaixo, por isso que eu não vou falar. É isso, ué. Quem aguenta isso? Esses ataques aí à minha pessoa. Vai, Vamos lá, Posso nem então. almoçar em paz, mas... Vai lá, boa Daniel. sorte. Ah. Acabou o Campeonato Brasileiro? Faz tempo. Gente, eu gosto Falei dessa isso na pergunta. última. Semana passada vocês fizeram Falei. também. Acabou? Você acha mesmo Acho que que já sim. era? Eu comecei o podcast na outra semana desse jeito também. É eu isso. falei, acabou o campeonato? E você, Jaime, acha que acabou o Campeonato Brasileiro? Oi, amada. Eu vou te explicar a Então. situação. Vou te explicar a situação Ah, rapidamente. eu acho que já acabou. Por quê? Aquelas. Porque tá no final do ano, assim, Não, né? não, calma, eu vou te explicar. Não O campeonato tá na 26ª rodada, Sim. vai até a 38ª. Gente, nunca que acabou, então. O Flamengo é o atual líder, tá com 58, né? Ah, 58 pontos. 58 ou 57, Dani? 58. 58. O Flamengo é o atual líder com 58 pontos e o Palmeiras é o vice-líder com 50 pontos. São 8 pontos nossa, de uma diferença. disparidade bem grande. E cada jogo que ganha 3 pontos, se empata, ganha 1 ponto. Sim.
Você acha que já acabou, que o Flamengo já é campeão ou que Não, tem muita água pra rolar ainda? Eu acho que tem muita água pra rolar ainda. Gente, a gente não sabe. Tudo pode acontecer. É isso, gostei de você. Toca aqui. Gente, tudo real, saca? A Mas gente ela não só tá sabe. falando isso porque Oi. ela é palmeirense. E o Palmeiras tá em segundo lugar. Segundo É a Marcela, verdade. ela é Juventus da Moca. O Thiago, Juventus da o Moca. Thiago falou isso na semana Essa é a maior passada. mentira do Juventus, mundo. querido. Ai, eu sou Qual time você é, Marcela, nos primeiros episódios? Juventus da Moca. Não, eu sou Juventus. É que eu tenho simpatia pelo Palmeiras. Você mora lá perto, né? Você mora na Vila Prudente, né? Pertinho. Eu gosto muito do Juventus da Moca. Eu também. Com saudade de comer canole lá. É, Ai, saudades aquele da canole é Churraria maravilhoso, Juventus. gente, Aí, eu Churraria quero. Juventus, faz uma E permutinha pra agora na nós. parte de baixo, ô, Dani. Antigamente, em um dos nossos primeiros podcasts, a gente colocou o CSA como rebaixado. Eu falei na semana passada que não ia cair. Eu falei. Falei que não ia Olha, cair. Mas temos um falei. vidente aqui. Mas, no primeiro. Juro, Eu falei num no dos primeiro primeiros, a gente já deu Vasco como rebaixado, CSA, Avaí e Chapecoense. A gente tinha cravado. Eu lembro que a gente tinha cravado CSA em CSA último. em último. Isso. CSA não vai cair mais, não. Eu também. É, CSA Argel o quê? Argel Fucks. São times, gente? é um time Da de onde? Alagoas. Ah, Nossa, gente, vocês sabem muita coisa, né? a gente da onde consegue é um- isso, gente? a gente consegue. Nem sei. Se for ficar falando do time aqui, a gente vai falar até. Ah, Ah, Gente, não, tem muito. realmente. Eu tenho um repertório muito grande. Então, a Chapecoense pra mim já tá rebaixada. Eu travava Chapecoense. como Vamos fazer uma rebaixada. brincadeira? Você fala um time e ele tem que falar um time. Tipo assim, pode ser Flamengo, Corinthians, saca? Você fala um, ele Pergunta de estado. Não, vamos time, né? O nosso De podcast. estado. Vai, eu Um começo. time por estado, Eu tá começo. Não, muito difícil. Eu começo. Corinthians, vai Marcela. Palmeiras, Vai. São Paulo. Flamengo, Santos, Vasco. Juventus, América Mineiro. Nacional. Real Madrid. Ah, mas achei que era só do Brasil. Achei que era só do Ah, Brasil. vai ser internacional? É time, Ah, então é a gente vai time. ficar deixa falando aqui internacional- 200 Deixa horas. internacional só pro Jaime. Tá bom. Isso, bom? pode ser, Tá. pode ser. Atlético Mineiro. Vixe. E Esporte. 2. Ah, tá. Grêmio. Figueirense. Criciúma. Nossa, gente, o que é Criciúma, meu? Nem sei. É uma cidade no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver. No Santa Catarina. Gente, realmente. A Jane já perdeu. Já perdeu. Perdi, gente, vai vocês dois. Internacional. Caxias do Sul. Fluminense. América do Rio. CSA. 1, 2. Eu vou- Nossa, Vitória. Eu vou contar até CRB. 5, tá? 1, Rio Branco do Acre. 2. Penapolense. Mirassol. Goiás. Curitiba. Guarani. Ponte Preta. Olha, vocês são demais, hein? Red Bull. Red Bull, que te dá asas. Red Bull que te dá asas. Red 1, Bull. 2, Nossa. 3, 4. Perdeu! Eu esqueci, mano. Me deu Mano, branco, perdeu. desgraça. Não, é que o Bragantino virou Red Bull. Perdeu. Eu ia falar Bragantino, mas o Red Bull virou Acabou, Bragantino. acabou. O Bragantino virou Red Bull. Parabéns, Marcela perdi, ganhou. eu perdi, Palmas eu pra perdi. Marcela, Daniel. Palmas pra Marcela. Eu perdi, mas é porque me deu branco. Eu Meu, comecei mas a aí pensar um do monte branco de você time. começa. Começa a aparecer um monte de time na Aí sua eu tava cabeça, aqui, assim. mano, a tabela. Cara, Semana tinha que muito vem eu time. tenho uma ideia que a gente vai fazer um jogo, um stop, só que, por exemplo, em vez de ser, tipo, nome, vai ser nome de jogadores. Ou tudo então bem, times tudo do bem. Brasil, times gringos, a gente fazer um Fechou, stop. Tá, Fechou. fechou. Fechou também essa edição? Não, a gente Vamos vai... fechar a edição Não, vamos também? terminar agora só o pode brasileiro, rapidão. Pode, lá. passa a tabela. O Flamengo está na primeira posição com 58 pontos, como já é dito aqui. A Marcela acha que o Flamengo não vai ser campeão porque ela é palmeirense. Fica aí essa... Não, calma. essa Não, eu não dica- Para falei que ela é isso. Juventus da Moca. Não, pera lá, eu vou me retratar. Eu não Isso é falei politicagem. isso. Eu falei que o campeonato não acabou ainda. É isto, né? Você tá Pode ser querendo campeão? colocar palavras na sua Pode. boca. Mas eu acho que ainda tem muitas rodadas aí que tudo pode acontecer. Sabe por quê? Eu me lembro que em 2009 o Palmeiras estava lá em cima, nas alturas, o Flamengo lá embaixo. E foi nas últimas rodadas que o Flamengo encostou e foi campeão e o Palmeiras nem foi para Libertadores. Tudo pode Muricy era o acontecer. técnico do Palmeiras. Tudo pode acontecer. Eu acho que o Flamengo é muito difícil tirar esse título do Eu também Flamengo. acho, Mas também acho que o acho. Palmeiras vai lutar até o final aí. Vai ser uma briga boa. Mas se bem que o Palmeiras está em segundo? Segundo. Não era o Santos? Eu tô sem a tabela. Puxa a tabela aí pra mim. Puxo. Porque eu tô sem internet. Não, vamos lá. Ó, a tabela do A crise, né, Brasileirão Brasil? 2019 A minha internet... está da seguinte forma. A minha internet só funciona nas minhas redes sociais. É que aqui dentro também é meio complicado. Não, vamos lá, que eu já estou com ela aberta aqui. O site do Globo Esporte demanda um Let's pouquinho. do this. O Flamengo tá na primeira posição com 58 pontos. Atrás vem o Palmeiras com 50 pontos. E o que pasma é que são 25 jogos do Flamengo e 18 vitórias.
E o Palmeiras tem 14 vitórias e 8 empates. E os dois têm 13 derrotas. O que matou o Palmeiras foi o tanto de empate, 8. Aí, logo atrás, veio o Santos com 48 pontos. O Corinthians, com 43 pontos, ocupa a 4ª posição. Grande Coringão. O Coringão só tá na 4ª posição porque o São Paulo tem um gol a menos. Exatamente. Gente, não fala mal do De Corinthians. saldo. Tem uma galera da minha família corintiana. E o Santos, tá em qual? É O o Santos tá em terceiro. terceiro, com 48 pontos. Ai, nossa, desculpa, nem não tô O aqui São ainda. Paulo aparece em quinto colocado com 43 pontos. Logo atrás vem o Grêmio com 41 pontos. Aí depois já vem aquela zona da Sul-Americana, né? Internacional, Bahia, Goiás, Clube Atlético Paranaense, Clube Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo. Aí veio o Fluminense, que surpreendeu aí, saiu da zona de rebaixamento, agora tá com 29 pontos. O Fluminense deu uma desgarrada, né? Deu uma desgarrada, achei que ia cair, mas acho que não. Aí veio o Fortaleza com 28 pontos, Ceará com 26, e aí a zona da degola, que tem o CSA com 25 pontos. Logo Ceará atrás, tem 26? É. Logo atrás tem o Cruzeiro com 22 pontos. Difícil, hein, Cruzeirinho? Depois o Avaí com 17 e por último a Chapecoense com 16 pontos. Nessa zona de isso. rebaixamento tá A zona de cruel. rebaixamento vai ser mais legal do que assistir do que a ponte de cima. a ponta. É. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Mano, o Cruzeiro ou o Fluminense caindo ia ser sensacional. Ah, e o Cruzeiro precisa cair. Shades. Então, vamos lá, Daniel, vamos acabar a edição É, agora. A gente... Que temos 10 minutos só pra editar, pra tirar daqui o áudio da sala de edição, pra ir pra outra sala. Vamos lá, acabar. É, pra tirar aqui as É. coisas bizarras que aconteceram nessa gravação desse Pois podcast. é. Então, Vou tirar só o começo e o fim só. a gente E demorou é o isso. quê? Uns 5 minutos pra começar a falar com o negócio gravando lá. Quase isso. Mas, enfim. de boa. Chegamos ao fim de mais um Ah! Fã de Esportes. Já acabou? Para Que tristeza de 10ª todos. edição maravilhosa, hein? Maravilhosa. Exatamente, falamos muito sobre boa. muitas coisas. Muito boa. Fica um recado aí, rapaziada. Vou só deixar um recadinho aqui pro pessoal do grupo. Quando vocês não forem vir, avisem. Manda um substituto, gente. Vocês têm que Avisem arrumar um antes. substituto. Avisem antes que a gente dá um jeito, a gente se vira. Mas a gente consegue se virar mais rápido. Pois se é. vocês avisarem antes. Não dá pra ligar pro Caio rápido. É, assim. não dá pra ligar pro Caio rápido e falar, pô, Eu Caio, ligo pro cola Caio. aqui. O Caio trabalha segunda, quarta e sexta. Ah, é verdade. Mas não, quarto que ele tem folga, não é? Não, é terça e quinta que ele tem folga. Terça, quinta, Que entendi. trabalho bom da porra, né? Puta que pariu, Então, bicho. nossa senhora, eu vou lavar a boca do Daniel com pimenta, Eu gente. preciso parar de falar palavrão, mas é meio difícil. Foi mal, desculpa aí, viu, rapaziada? Mas enfim, chegamos ao fim. Marcela, suas redes sociais aí, por favor. Siga meus bons. Underline bons. Azevedo 94. Twitter e Instagram. Jaime? @JaimeVN no Instagram. Jaime quê? E Jaime com Y, V de V de V de navio. navio, da hora, legal. V de vento e N É de isso. navio. E tem um portfólio também, que é jaimevn@portfoliojournalism.com. Nossa. Ele tem um portfólio. Eu tenho portfólio. Eu acho que foi isso que o cara lá do curso gostou, que ele viu, eu acho. Sei lá, Você né? fez por onde esse portfólio? Repete de Oi? novo. É journalportfolio. Não, peraí. É @jaimevn.journalportfolio.com. Eu acho que é isso, gente. Não Mas lembro. tem um arroba? Não tem. Nossa, tô isso que falando eu tô errado. Peraí. estranhando. Não. Então eu vou dar na próxima edição, gente. Na próxima Fica edição a aí, gente fica aí pra fala. próxima, fica aí pra próxima. As minhas redes sociais é Dani com 2 As, underline Sam com 2 N's. Tanto no O Sam é de Instagram. Daniel Sam? Por Daniel causa Sam. do Karate Kid? Karate Kid. Ah, legal. Karate Kid. Então, Eu gente... tinha dado um apelido pra um amigo meu de Maradona e ele deu de Daniel Sam pra mim, porque ele tinha lançado o novo Karate Kid. Tantas histórias, né? É isso aí. Me sigam no Twitter, no Instagram. Eu voltei a usar o Instagram, viu? Opa! Só pra falar. Os A internet melhores- parou quando porque você voltou a usar o exatamente, eu voltei. Mas eu voltei pouco. Enfim, muito Voltou pra obrigado. postar fotinhos com a Instagram. Gabi. Beijo, gente! É. Até a próxima semana. Sigam É isso. @TheFoxSport. É isso, Falou, rapaziada. valeu, tchau! Valeu, é nóis.